sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje estou aqui com vocês para um programa muito especial. Essa semana vai ser uma semana muito importante, onde nós vamos falar sobre o assunto, que é um assunto sério, relacionado a abuso. Sim, então sejam todos muito bem-vindos, cada um de vocês que já estão chegando para a nossa live. Vanderly, que está aqui, né? Vanderlei. Clau, que já está aqui, seja bem-vinda. Adriana também está aqui com a gente. Carolzinha, Michele, Aline, sejam todos muito bem-vindos. Gilberto, que já está chegando. Sim, gente, tô abrindo a nossa live agora, então vou esperar vocês chamarem os seus amigos. Peço a vocês, diante de um assunto que é tão sério, um assunto que é tão importante, que você pegue esse aviãozinho e dispare para toda a sua rede de relacionamentos e convidem as pessoas para estar aqui com a gente nessa noite, tá bom? Então eu espero que todos vocês façam a tua parte como uma pessoa que tem uma responsabilidade social, tá certo? Gostaria muito que essa live de hoje tivesse milhares e milhares de pessoas. Não por ser Michele Lopes, não pela questão de ser Move Mind, mas pelo tema, pelo assunto que é tão poderoso, tão necessário e tão preciso na vida de todas as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, Dora. Linda, tá comigo em todas as lives, Dora, que coisa linda. Meire, que tá aqui também, seja bem-vindo. Maiara, seja bem-vinda. Vão chamando todos os teus amigos, tá certo, gente? Porque nosso assunto de hoje é um assunto bem importante. Eu trago aqui vários dados, vários números. Nós vamos discutir. Tô gostando dos coraçõezinhos, então continuem colocando aí muitos coraçõezinhos. Sim, o tempo todo vão colocando coraçõezinhos. E você pode deixar os seus comentários, você pode fazer as suas colocações aqui, que se eu puder, na medida que eu puder, com certeza eu vou ler os seus comentários, as suas perguntas que serão feitas aqui, tá bom? E eu peço de todo o coração, chamem todas as pessoas para nossa live de hoje, porque nós vamos falar sobre um movimento que está acontecendo neste mês de maio. No mês de maio, nós temos o Maio Laranja e muitas pessoas não sabem ainda o que significa esse Maio Laranja. Michele, eu tô vendo aí algumas carinhas nas redes sociais com a imagem laranja. O que significa isso? Tem uma fundamentação muito séria e muito importante. O Maio Laranja, ele é relacionado à questão de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nós precisamos trabalhar, levantar essa bandeira, tá certo? Eu, Michele Lopes, levanto essa bandeira sobre a questão do abuso sexual e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Alguém tem que se manifestar em relação a isso e fazer alguma coisa, porque muitas crianças, muitos adolescentes estão sendo vulneráveis aos adultos que têm a sua certa má intenção. E nós vamos entender aqui muitos dos porquês, tá bom? Agora, uma dica que eu vou passar para vocês. Essa live não vai ser apenas de informação. Teremos informações, mas eu vou passar aqui também caminhos de como você pode conseguir solucionar esse caso. Muitas vezes nós achamos que o abuso sexual e a exploração sexual está muito longe da gente. Gente, grande engano. Ele pode estar muito mais perto do que você pode imaginar. Muitas pessoas querem fugir desse assunto, né? Então não é um assunto que é da super ibope, todo mundo quer falar sobre. Por quê? Porque é um assunto que traz uma reflexão e até mesmo pode causar uma lembrança de fatos dolorosos na nossa vida. Mas nós estamos aqui para entender e buscar de fato a nossa cura, porque é possível. Sim, não só a nossa cura na fase adulta, mas também proteger os nossos pequenos, livrando eles desse mal, tá certo? Então fique comigo até o final dessa live, porque eu vou passar aqui uma dica super, mega, ultra power, legal, para que você possa também ensinar os seus filhinhos, ensinar os seus netinhos, ensinar as pessoas que estão ao teu redor, que precisam entender como falar desse assunto que é tão delicado com crianças, não é verdade? Porque se de repente eu falo sobre esse assunto, eu posso tirar a ingenuidade dessa criança, mas ao mesmo tempo, como que eu posso proteger o pequenininho, a pequenininha de uma pessoa, de um possível abusador, não é verdade? Então, eu sei que é uma dúvida que fica na mente de muitos adultos, e aí eu quero
quero trazer aqui várias formas de você conseguir trabalhar isso e conseguir salvar muitas crianças e muitos adolescentes que estão cercados por abuso e alguns mais ainda por exploração sexual. Então eu peço para vocês, para que a gente possa começar mesmo efetivando a nossa live de hoje, para que chamem todos os seus amigos, todas as pessoas que você acredita que precisa pelo menos receber essa informação para saber ajudar a vida de outras pessoas, né? Pais que estão passando por isso, amigos que estão passando por isso e não sabem lidar com esse tipo de situação, tá bom? Então, gente, pra gente começar aqui, eu vou trazer algumas informações para vocês. Maio Laranja é um maio, assim como foi dado uma cor, né? Assim como a gente tem Outubro Rosa, que é contra o câncer, né? De mama, principalmente das mulheres. Nós temos o Novembro Azul, que também está relacionado a câncer de próstata para os homens. Nós temos também Setembro Amarelo, que é um mês muito importante para nós da MoveMind, que é contra o suicídio. E nós realmente sabemos que o suicídio não é uma opção, não é uma alternativa saudável. A vida é linda e a gente pode reconstruir muitas coisas. Não é verdade? Se você está comigo aqui, ó, vai mandando um coraçãozinho, por favor. Vai deixando seus comentários aqui comigo, tá bom? E vai dando seu sinalzinho aqui de ok, se caso você está entendendo e me acompanhando em tudo, tá? Então, o Maio Laranja foi criado nessa mesma sequência de entendimento sobre a humanização. E aí nós temos então esse mês, um mês para trabalhar fortemente para o combate mesmo do abuso e da exploração sexual de crianças, tá certo? Essa bandeira está sendo levantada mais forte neste ano de 2020. Tem um dia que foi determinado pela Lei Federal 9970 de 2000, olha que interessante, gente, pelo deputado estadual Herculano Borges, que é no dia 18 de maio. Então, o dia principal que realmente todo mundo levanta a bandeira é no dia 18 de maio, mas o mês inteiro de maio é realmente um trabalho muito forte desenvolvido nesse aspecto, tá certo? Esse trabalho tem também um envolvimento muito forte e o apoio da ministra Damares Alves, né, que é uma mulher que defende também as causas das mulheres, da família, dos direitos humanos. Ela tem trabalhado fortemente nesse sentido e eu tenho uma satisfação muito grande, pessoalmente falando, sobre a ministra Damares, porque eu tenho visto ela fazer um trabalho muito excelente nesse segmento, tá certo? Então, o Maio Laranja também, olha que outra coisa interessante que eu quero deixar vocês informados. Não existia a nomenclatura como Maio Laranja e uma cor específica como a gente tem para outros tipos de segmentos, como eu já citei para vocês. E eu descobri hoje, olha que legal, gente, que esse movimento do Maio Laranja não começou de uma forma direcionada de cima para baixo, mas começou por pessoas como eu e você, de uma forma humana, trabalhando esse lado humano, querendo levantar essa bandeira de uma forma mais forte. Essa pessoa, ela se chama Amanda Rodrigues, ela é como eu e como você. Então perceba como nós, juntos, podemos fazer a diferença nesse mundo. E eu descobri isso porque eu tenho um grande amigo que é o Bruno Oliveira, um fono, que é o fono dos famosos, né? Ele me apresentou a Camila do Camidis, que cuidou de mim por muito tempo, uma gracinha de fono. Ele que me apresentou, inclusive, o meu personal de voz, que é o Edmo Guimarães, que tem cuidado de mim. Então, olha que legal. Eles fizeram esse movimento, criaram o Instagram do Maio Amarelo. Então, se você quiser seguir, você pode seguir lá também, que é um assunto bastante interessante e tem bastante coisas lá para que a gente possa também saber, tá bom? Então, vão mandando um coraçãozinho agora, porque eu vou começar a trazer um monte de informações e a gente vai começar aqui a pensar juntos em caminhos e possibilidades para mudar essa história no nosso país, porque nós temos esse direito, tá certo? As nossas crianças e os nossos adolescentes têm esse direito de realmente cura e libertação desse mal, tá certo? Infelizmente, eu fiz várias anotações aqui, vou passar muitas coisas para vocês, tá? Então me acompanhem do começo até o fim.
Olha só, infelizmente o abuso e exploração sexual é algo que acontece de verdade, muito mais do que nós podemos imaginar. Eu vou trazer dados para vocês, justamente por causa da vulnerabilidade das crianças. As crianças, elas não sabem o que é certo e o que é errado. Elas têm uma sensação de que alguma coisa estranha está acontecendo. E por ter essa sensação de que alguma coisa estranha está acontecendo, elas têm um impacto daquele momento onde está existindo qualquer tipo de abuso sexual. Mas elas não têm o poder de tomar uma decisão muitas vezes por ela. Até mesmo porque ela é muitas vezes desprotegida, né? E muito pelo contrário, ela é ameaçada muitas vezes, né? E o grande abusador, ele fala que vai matar a mãe, que vai matar alguém da família, que essa criança tem que ficar quietinha, ela não pode falar nada pra ninguém, que é só uma brincadeirinha. Então a criança, nesse entendimento, ela não sabe de fato o que está acontecendo. Ela só sente o reflexo e ela tem uma sensação de que alguma coisa errada está acontecendo. Então, isso é um fato real que infelizmente tem acontecido. Então, toda criança, gente, tem o direito da ética humana, isso é importante, todos nós temos essa consciência, e da vivência social, tá certo? Isso é lei federal 8069/90, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossas crianças, elas têm o direito de conviver socialmente, mas infelizmente situações divergentes como essa acabam roubando, eliminando a possibilidade dessas crianças terem a sua liberdade, inclusive de expressão, né, de ser criança. A criança, ela precisa ser criança, e às vezes a criança, ela está brincando, ela está sorrindo, ela está dançando, e aquela pessoa que é o abusador, ela já tem um olhar malicioso diferente da criança, e aí existe toda uma confusão mental que acaba gerando esse tipo de vulnerabilidade, distúrbios em relação à criança. Uma coisa importante, todos nós sabemos aqui, que existe também uma diferença grande sobre o que é abuso e o que é exploração sexual. São coisas diferentes e você precisa entender isso, tá certo? O que é abuso? Abuso, na verdade, é quando não existe envolvimento de dinheiro, tá certo? Existe apenas uma necessidade, uma satisfação sexual da parte do abusador. Então prestem bastante atenção. Abuso sexual é quando aquela criança é aliciada, ela é envolvida, ela é convidada para alguns tipos de atos onde não existe um interesse de lucratividade, mas um prazer momentâneo. Tá claro isso? Agora, quando nós falamos sobre exploração sexual, a exploração sexual já envolve uma rentabilidade, uma relação mercantil, onde existe pessoas aliciadoras que envolvem essas crianças ou as famílias dessas crianças para que essas crianças explorem o seu corpo e tenham uma rentabilidade com isso. E às vezes essa rentabilidade não vem nem através de dinheiro, mas vem através de comida, né? Uma criança que está passando fome, e esse momento de pandemia é um momento muito sério e é um momento muito delicado que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque existe hoje uma necessidade econômica acontecendo, sim? E quanto mais dificuldade econômica existe no nosso país, mais a probabilidade, inclusive dos seus próprios familiares, de pessoas que são próximas dessas crianças, de comercializar esse tipo de ato sexual nesses adolescentes e nessas crianças. Isso é muito sério. Michele, com que propriedade você fala isso? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a minha experiência, tá? Que ela é profunda. Não tô falando aqui porque a Michele tá falando sobre uma pesquisa que ela fez. Não é relacionado simplesmente a pesquisas que eu fiz. Então fique comigo até o final da live que você vai entender o porquê que eu estou falando sobre tudo isso, tá certo? E se você conhece casos de pessoas, crianças, adolescentes que têm vivido isso, faça seus comentários aqui, tá certo? Você não precisa falar nomes, você não precisa citar pessoas conhecidas, não é esse o objetivo, mas se você tem dúvidas, coloque as suas dúvidas aqui, porque diante dos meus conhecimentos, que é um conhecimento longo de desenvolvimento humano, eu trabalho com pessoas nesse sentido, então você pode aqui colocar que eu vou ter o prazer de poder te ajudar de diversas formas, tá certo? E vai colocando o teu coraçãozinho e vai chamando os teus amigos para estar na nossa live de hoje, gente, porque esse assunto, ele é um assunto muito sério. Se você que está aqui comigo, eu te dou os parabéns desde agora,
tem responsabilidade social, esse não é um assunto chato, não é um assunto impertinente, né? Não é um assunto que, deixa para outro dia ou para outra hora. Não, gente, agora, neste momento, crianças estão sendo abusadas sexualmente. Neste momento, crianças estão sendo exploradas nesse momento. E aí a pergunta que eu faço é, até quando nós vamos tampar os nossos olhos? Até quando nós vamos passar por cima e falar assim, tudo bem, isso não é comigo, isso pode ser com a cidade fulano de tal, o país fulano de tal, o estado fulano de... Não, isso é um interesse comum de todos. Todos nós devemos levantar essa bandeira e fazermos a nossa parte. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é chame as pessoas para participar dessa live, para entender esse assunto que eu vou trazer aqui. Não só conhecimento, mas também a capacidade de você conseguir dar o direcionamento e mudar essa história. Como tratar e como resolver isso dentro do teu meio social, tá bom? Então, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero, falando sobre a questão de abuso e exploração, só para vocês terem o entendimento, ambas são reprimidas pelo Código Penal brasileiro, tá certo? Isso é crime, tá no artigo 217 e 218 e devem ser denunciados. Então, se você, em algum momento, soube de algum caso de alguém que abusou sexualmente, você deve denunciar, isso é necessário. Por quê? Porque um abusador nunca para em apenas uma criança, tá certo? Quem abusou uma vez, ele abusa pela segunda vez, a terceira vez, e ele não vai causar dano apenas em uma criança ou em um adolescente. Ele vai causar dano em vários outros adolescentes e várias outras crianças. E o que você precisa entender é, Michele, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso é que hoje nós estamos vivendo consequências do que aconteceu com o nosso passado, com a nossa história de vida, sim? Nós somos um reflexo de tudo aquilo que nós vivemos. Quem já participou comigo nos cursos, como por exemplo no próprio Ressignificar, sabe disso. E uma criança que é abusada sexualmente, que é explorada sexualmente, vai ter danos que vão reverberar para o resto da vida. Consequências que dificilmente vai ser curadas desde que ela de fato procure a ajuda, caso ela não tenha tido ajuda enquanto criança, tá certo? Então é um dever social meu e seu e é um assunto importante. Eu quero trazer aqui alguns dados para vocês entenderem como é sério esse assunto. Olha aqui para mim, gente, presta bem atenção. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Isso é loucura? Pode fazer seus comentários, gente, pode fazer seus comentários aqui. Coloca aí seu coraçãozinho, não porque você ama o que está acontecendo, não. Porque você está curtindo esse assunto ser divulgado, esse assunto ser falado de forma aberta numa rede social, tá certo? Muitas pessoas acabam escondendo, silenciando esse assunto. Mas eu quero que você saiba que neste mês do Maio Laranja, muitos artistas, muitas pessoas públicas estão de fato levantando essa bandeira. Então pensa comigo, gente, a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Então, só nesse momento que nós estamos aqui, pelo menos 1 ou 2 crianças já foram abusadas. Isso é sério, não é? E eu tô falando do nosso país. Olha mais, eu não vou passar aqui dados para te assustar, mas são dados para te evidenciar, para que você entenda o quanto esse assunto é sério e quanto a gente precisa fazer a diferença nesse mundo, tá? Então, realmente coloque seu coraçãozinho aqui para que o Instagram entenda que esse assunto, ele tem relevância e é um assunto importante para ser tratado de forma nacional no nosso país. 80% dos crimes ocorrem no ambiente familiar, vocês sabiam disso? 80% desses crimes acontece justamente no ambiente da família. Que ambiente é isso, Michele? Quais ambientes são esses? Por exemplo, a casa dos avós, a casa dos tios, a casa dos primos, a casa das pessoas da própria família. Quantas vezes a criança acaba ficando na casa dos parentes porque, de fato, pai e mãe não têm a condição, muitas vezes, de estar 24 horas, 100% o tempo todo com o filho. Porém, esses ambientes são ambientes que eles estão sujeitos. E, diante das pesquisas, 80% dos crimes acontecem em ambiente familiar. Agora, olha só, o que eu vou te dizer vai trazer aqui
Você vai ficar de boca aberta. 73% acontece na residência da criança, na própria casa da criança e do adolescente. Michele, quem disse isso? É o Ministério da Saúde, tá certo? Todos esses são levantamentos do Ministério da Saúde, da própria Damares, que é a própria ministra Damares Alves, da própria Folha, que trouxe vários dados e pesquisas que foram levantadas desde 2019, tá certo? Então, 73% acontece dentro da própria casa da criança, sim? E do adolescente. Olha só, aí ele tá falando assim, minha querida, e me ajudou tanto a esse respeito, sim, e eu tenho ajudado, viu, Eri? A muitas pessoas, a Ana tá falando assim, até vizinhos, sim, né? E é uma verdade muito grande. Eu tenho ajudado muitas pessoas que passaram e passam pela essa situação desde a sua infância. E eu tenho muitos cases de sucesso de pessoas que conseguiram se curar, se restaurar, transformar a sua vida, porque, de fato, se não for tratado, esse assunto está reverberando no casamento, na família, no trato com os filhos, na vida profissional e tantos outros, até no financeiro, gente. A gente acha que não tem nada a ver, mas um abuso sexual, ele pode provocar uma série de danos, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Olha só, 2% dos casos de abuso sexual, de exploração sexual são denunciados. Gente, só 2%. É muito pouco. É muito pouco. Até porque as pessoas pensam assim, vamos dar uma chance pra ele. Foi um erro daquela pessoa, foi um erro daquele outra pessoa. E ninguém tá sendo tratado, isso não tá sendo levado de uma forma tão séria. E isso tá se permitindo ter uma abertura tão grande e que as pessoas estão fazendo e continuam fazendo à vontade. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Olha só. Só 9% dos 2% dos abusadores são condenados. Somente 2%, 9% dos 2% que são anunciados ou são denunciados são condenados. Gente, por isso que existe uma permissão muito grande, né? Uma abertura muito grande. A sociedade precisa fazer a sua parte. Você concorda comigo, gente? Sim, se você concorda, coloca o teu coraçãozinho aqui. Não é verdade, gente? Nós precisamos fazer a nossa parte. Olha mais, 72% das pessoas estrupadas são menores de 18 anos. 72% das pessoas estrupadas são menores de 18 anos. Então, quando você ouve assim, a mulher fulano de tal, a menina fulano de tal foi estrupada, no geral, de todas as pessoas que passaram por esse tipo de situação, 72% são crianças e adolescentes. Gente, cadê o cuidado? Cadê a atuação com mais poder, com mais ênfase nisso tudo? Sim, tem que ter pessoas, empresas, ONGs que se levantem realmente a respeito desse assunto, certo? Porque crianças doentes se tornam adultos doentes e aí se tornam professores doentes, doutores doentes, advogados doentes, casamentos doentes, ministérios doentes, políticos doentes e uma consequência geral no mundo. Então, você está entendendo que o que aparenta ser não para só no que aparenta ser? Ele vai perpetuando. E pessoas doentes cometem ações doentias. Sim, focadas, direcionadas pelas suas emoções que não foram tratadas. Isso é fato. Michele, e qual que é a diferença de um abuso sexual e de um estupro? O abuso sexual, gente, ele vem por um aliciamento, ele vem por um toque, ele vem por um esfregão, ele vem por uma aproximação de deslize de mão, sabe? De contato físico. Mas o estupro é o ato completo sexual com uma criança. E você sabia que isso acontece muito mais do que você pode imaginar com crianças pequenininhas? Sim, com crianças, bebês. Isso é sério, não é, gente? Né? Então, se você está ouvindo tudo que eu estou falando aqui, e se você está captando essa informação, vai colocando o coraçãozinho, porque lembra que eu falei para você, não é porque você está amando esse assunto, não é só por isso, é porque você está entendendo a importância, a relevância, o coraçãozinho é para você mostrar a relevância
de que esse assunto é um assunto muito importante que não pode ser guardado, não pode ser colocado embaixo do tapete. Alguém tem que abrir a boca e falar. Sim, gente. Agora, que mais? Olha só. 95%. Agora você vai ficar abismado, porque 95% dos abusadores são aliciadores e conhecem a criança, tá certo? 95% são pessoas que conhecem a criança. Quem são essas pessoas que conhecem a criança? Da própria família, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas pode ser o amigo dos seus pais, certo? O parente que veio visitar a família, a casa do próprio amiguinho que a criança foi dormir. Sim? Pode ser que de repente seja a escola que a própria criança frequenta. Pessoas que ali trabalham, pessoas que frequentam de alguma forma aquela escola, certo? Então, percebam que normalmente 95% desses casos vem de pessoas que conhecem essa criança e que tem algum tipo de proximidade. Agora, vem comigo. 90%, presta atenção, 90% dos abusadores são da própria família. Meu Deus, como assim, Michele? Mas tem pessoas que se submetem a isso, tem pessoas que têm a capacidade, a pachorra de fazer isso. Acreditem vocês ou não, mas é exatamente essa a verdade. Agora, vamos lá. Entenda o seguinte, que uma pessoa que é um abusador, provavelmente, para ela abusar uma criança hoje, um adolescente hoje, é porque ela tem um histórico também de abuso. Então, existe uma multiplicação, uma consequência dos atos passados. Então, essa pessoa tem um histórico, provavelmente, tá certo? Tem um histórico de que houve algum tipo de abuso ou algum tipo de exploração no passado e que isso se tornou e virou uma chavinha na sua mente, certo? E no seu contato intelectual, emocional, na sua mente, na sua consciência, sim, voltado às suas emoções, e que de alguma forma está disparando esse tipo de comportamento, reverberando até hoje. Agora, respira que eu tenho mais aqui algumas coisas para te passar. 40% é o próprio pai ou padrasto. Eu estou falando que 40% se dá pelo próprio pai ou pelo padrasto dessa criança, desse adolescente. Então, veja como isso de fato é algo muito significante e muito sério que precisa ser tratado. Esses pais claramente precisam ser tratados, tá certo? Então não é só a questão da criança, é uma disfunção que está ali disparando nessa pessoa que faz ela ter esse tipo de comportamento, certo? Mas não foge, olha só, quem são os possíveis, abusadores? Além de pai e padrasto, que tem uma porcentagem muito grande que eu tô te falando aqui. Mas são também os tios, avós, tá certo? Deitou na cama, se sentiu excitado, encostou ali naquela criança, tá certo? Isso é considerado como abuso. Sim, gente. Uma pessoa, por exemplo, um amigo da família, como eu já disse, o pedreiro da casa vizinha, que a criança estava brincando na rua. Tudo isso são... Ah, Michele, mas é só o sexo masculino? Não. Existe a grande probabilidade maior dos homens, o sexo masculino, infelizmente. Mas também existem mulheres. A própria mãe, a avó, alguma tia, uma babá. Por isso que todos nós, como adultos, que temos crianças, temos que ter uma atenção. A gente não precisa sair daqui dessa live enlouquecidos, tá certo? Agora eu vou ficar assim tapado. Não é nesse sentido que eu tô trazendo esse entendimento. Mas é abrindo a nossa mente e não sendo ingênuos, tá certo, gente? Nós temos que perceber, porque o abusador, ele dá sinais. A gente consegue perceber sinais, tanto do abusador, como também
do possível abusador, caso não tenha acontecido o ato, como também das sequelas que acontecem na própria criança, quando isso acontece também, tá certo? Então, vocês estão comigo, gente? Olha só, vão deixando seus comentários aqui e vão fazendo suas perguntas caso você queira, tá certo? A Ana tá falando assim, ó, a maneira dos abusadores descarregarem as suas ansiedades. E isso é verdade. Por quê? Porque normalmente são disfunções emocionais, um conjunto de ebulição ali que tá lá dentro, formando as suas emoções e que ele precisa despencar e desforrar em alguém, certo? E como uma criança ela é vulnerável, uma criança ela não consegue se defender, uma criança nem sempre consegue tomar decisão sozinha, então é uma presa mais fácil, sim? E na cabeça do abusador, presta atenção numa coisa, ele acha assim, ela é uma criança, ela vai esquecer, ela nem vai lembrar. Mentira! Porque tudo que acontece, e quem participa comigo dentro dos meus cursos sabe que eu falo muito isso é psicologia. Tudo que acontece na criança do 0 aos 11 anos, ali foi registrado, gravado e firmado naquela mente, porque a criança ela não tem filtro. O que ela viu, ouviu, sentiu pela nossa sinestesia, no caso do paladar, do cheiro, do olfato, né, do toque, toda nossos 5 sentidos é ali uma experiência, e dentro dessa experiência foi registrado na nossa memória, e nós temos uma memória consciente e uma memória inconsciente, nós temos memória racional e uma memória emocional. Às vezes aquela criança nem lembra de fato totalmente tudo o que aconteceu, mas emocionalmente ela recebe uma consequência. Que consequência é essa, Michele? Um sentimento de culpa, um sentimento de insegurança, um sentimento de desproteção, de abandono, porque a mãe e o pai não estavam ali naquele momento para não deixar aquilo acontecer, certo? Um sentimento de medo, um sentimento de rejeição, um sentimento de solidão. E esses sentimentos que foram causados pelo abuso sexual está reverberando ao longo da vida, e essa pessoa na fase adulta não sabe muitas vezes o porquê que está sentindo desse jeito. Mas os sentimentos estão atrelados às experiências que aconteceram. É lógico que todos nós tivemos várias experiências positivas e negativas, e que podem acontecer em diversos sentidos da nossa vida, sim? Não só focado na questão do abuso sexual e da exploração sexual, mas como o nosso tema de hoje é sobre isso, eu estou linkando os assuntos sobre isso, tá certo? E muitas vezes o adulto, ele esquece ou finge que não aconteceu, põe embaixo do tapete porque não quer relembrar sobre isso que marcou de uma forma negativa. Isso se chama trauma. Mas esse trauma está, através dos sentimentos, direcionando os comportamentos dessa pessoa. E é por isso que, de repente, ela toma atitudes hoje que ela não quer e ela não entende nem por que ela está tomando aquela atitude, certo? Mas existem marcas que estão registradas lá atrás e que estão impulsionando essa pessoa a continuar agindo da mesma forma como agia naquela situação do passado. Então, se ela tentava fugir e não conseguia fugir, toda vez que ela vive uma situação semelhante hoje, o que acontece muitas vezes? Ela acaba tentando fugir, certo? Mas olha só, vamos falar um pouquinho mais sobre dados, depois eu entro mais nesses assuntos com você, tá certo? Então entenda que essa live de hoje é uma live muito importante e muito significativa. E como eu gostaria, gente, que milhares de pessoas estivessem participando dessa live de hoje. Como eu gostaria, porque esse é um assunto muito sério e é um assunto de responsabilidade de todos nós, Você tá comprando essa causa? Se você tá comigo comprando essa causa, dá um sinalzinho de positivo, coloca um coraçãozinho aqui, gente, porque a gente precisa fazer diferença nesse mundo. Eu acredito que nós não viemos nesse mundo como passageiros do destino. Nós não viemos aqui simplesmente para viver e ser um peso nessa terra. Nós viemos aqui para fazer a diferença. Então eu pergunto para você, no que você está fazendo diferença nesse mundo? Sabe, ouvindo tudo isso, você vai guardar esses assuntos para você? Ou você
de fato vai fazer alguma coisa, porque o mínimo que você faz, ajudar um amigo, uma amiga, uma criança sobre um tipo de informação, você já está fazendo muita coisa. Você pode estar salvando uma família, você pode estar salvando uma vida de sequelas profundas que podem reverberar até a parte da fase adulta, não só adulta, mas até a velhice dessa pessoa, caso ela não tenha a oportunidade de ser tratada. Você tá entendendo? Ó, tô gostando aqui, a Jamile tá mandando coraçãozinho laranja. É isso, Jamile. Coraçãozinho laranja, gente, porque a gente tem que trabalhar em prol a isso. Não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados. Então, olha só mais, gente. Segundo o Ministério da Saúde, 18% dos abusos são em crianças de até 5 anos de idade. Em crianças até 5 anos de idade, que é completamente ingênua, inocente. Michele, isso é real? É. Eu tenho casos aqui, eu vou contar alguns casos para vocês. Eu tenho um caso que eu soube há pouco tempo, dentro de uma ONG, lá na Ilha de Marajó, receberam uma criancinha, um menino de um menininho de um aninho, que ele era na verdade, estrupado pelo pai, constantemente. Ele tinha um aninho. Ele teve que fazer cirurgia, gente. Cirurgia, pra você ter noção. Quando ele chegou nessa ONG, ele não conseguia, essa criança de um aninho, ele não podia ver homem nenhum na frente dele. Que ele já se rebelava, ele gritava, ele ficava rebelde. Por quê? Porque o sexo masculino mostrou pra ele que era algo ruim, que era mal. Você tá entendendo? Todo um trabalho dentro dessa ONG foi sendo desenvolvida com essa criança, que foi não só restabelecida a sua integridade física, mas a sua integridade moral. Hoje essa criança, ela consegue ter contato com outros homens que também trabalham nessa ONG. E ela entendeu que o homem não é uma coisa ruim. Você tá entendendo? Então, de repente, hoje na fase adulta, eu não gosto do sexo masculino, eu não gosto do sexo feminino. Mas por quê? Porque muitas vezes a minha mente ficou também registrada aquelas experiências que eu tive. E eu gerei uma concepção sobre essa percepção, sobre aquela experiência que eu tive. Você tá entendendo? Então, eu tô contando aqui experiências para vocês. Olha mais, 22% dos abusos são em crianças entre 6 a 11 anos. E 60% são em adolescentes de 12 a 18 anos, tá certo? Aí você pode falar assim, mas 12 a 18 anos tem muita meninada aí, 16, 17, que já tá tendo vida sexual ativa, tá? Mas olha só, eu quero que você entenda. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 18 anos, ela não tem maturidade suficiente para lidar com todas essas informações da vida. Você tá entendendo? Não é Michele Lopes que está falando, é Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, ela pode ter sido estimulada antecipadamente, de uma forma antecipada, a ter vida sexual ativa, sendo que, de repente, a mente dela poderia estar sendo ainda desenvolvida, porque isso é neurociência, até os 18 anos, até os 20 anos de idade, o nosso córtex, que é o nosso hemisfério, onde ele é a diferença de todos os outros animais, que aqui nós conseguimos raciocinar, aqui é o nosso campo, onde tomamos as decisões, essa região aqui é que faz análise. Até os 20 anos de idade, o jovem adolescente não tem o neocórtex totalmente formado. É por isso que eles tomam atitudes totalmente inconsequentes muitas vezes na vida, você tá entendendo? E tipo assim, vou fazer e depois eu vejo que dá, certo? Eles não têm medo de arriscar. Justamente porque, funcionalmente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem um momento de preparo suficiente para a maturidade. Então, a gente precisa entender isso. Pais que estão aqui me ouvindo, cuidem dos seus filhos. Não entendam, percebam que nem sempre o que parece ser normal é normal, não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal, porque a evolução do homem, essa modernidade que foi gerando, não estou falando aqui que eu sou contra sexo, viu gente? Sexo é bom demais, lógico que é bom, mas é claro que tem que ser feito de uma forma sadia. E o quanto tem sido sadio para a evolução completa desse jovem, desse adolescente. Sim, é isso que nós precisamos entender. Esse jovem, ele foi estimulado em que ambiente?
a entender que esse é o momento certo ou não da vida dele para tomar tal tipo de decisão. É isso que você precisa entender aqui. Então, olha só, 87% dos abusos sexuais são em meninas. Em meninas. Olha como isso é forte. Meninos são abusados sexualmente? Sim, eu tenho vários casos e eu trato muitos e muitos casos, inclusive de meninos que foram abusados sexualmente. Mas 87% dos casos são em meninas, tá certo? Agora eu vou passar alguns dados para vocês sobre a própria ministra Damares. Vocês podem achar nas redes sociais dela esses dados aqui, que também tem fonte, tá certo? Uma a cada três meninas serão abusadas até os 18 anos de idade. Isso é estatística. Se caso eu e você não fizermos nada para mudar essa história. Sim, se nós não fizermos a nossa parte, tá certo? O Brasil é o pior país da América do Sul para se nascer menina. Por quê? Me fala por quê? Justamente por causa de tudo isso que eu tô falando para vocês nessa live de hoje. Sim, somos o 4º país no mundo que mais mata crianças e adolescentes. Gente, acredite ou não, nós estamos na frente do Iraque. O Iraque vive em guerra. Crianças e adolescentes morrem todo o tempo, diariamente. O Brasil ganha do Iraque em morte de crianças e adolescentes. Isso não é normal, não, gente. Isso não é normal, certo? Olha, 42% das crianças e adolescentes abusados sexualmente, presta atenção nisso, isso é perigoso. Isso é sério que eu vou falar pra vocês. 42% das crianças e dos adolescentes abusados sexualmente são vítimas recorrentes. Então não é uma vez só. O abusador vai abusar de novo, e vai abusar de novo, e vai abusar de novo. 42% das crianças que são abusadas, elas são abusadas constantemente. Como a gente pode falar que isso não cabe a nós, que não é do nosso interesse? Sim, se a gente está pensando aqui num país melhor, num mundo melhor, nós temos que começar pela base. Se a base quer ser desestruturada, como é que vão ser esses adultos no futuro? Desestruturados. Governando o país desestruturados. Sim. Por quê? Porque muito mais das nossas atitudes são pelas nossas emoções do que pela nossa razão. E se as nossas emoções estão destruídas, eu trabalho com inteligência emocional. O que vai acontecer? Ações destruidoras. Sim. Baseadas nas suas disfunções das experiências de vida. Então, gente, isso não é brincadeira. Nós estamos falando de momentos traumáticos que essas crianças estão vivendo, tá certo? E o que é trauma, Michele? Eu vou falar de psicologia. Trauma, muitas vezes a gente acha que é um caso específico daquilo que aconteceu, né? Bati o carro, é um trauma, nunca mais eu passo naquela rua. Não, trauma não é só um fato. Trauma pode ser um momento específico de alguma coisa muito, muito forte que aconteceu na minha vida. O que é trauma? Trauma é um momento que eu vivi de uma forma muito forte, acima da minha possibilidade, capacidade emocional de suportar aquele momento. Tá certo? Só que quando nós falamos de crianças que estão recorrentemente vivendo o abuso sexual diariamente na sua vida, e não às vezes é por uma pessoa, mas por várias pessoas, quando foi o trauma dessa criança? Não dá pra saber. Por quê? Porque a vida dela foi traumática na infância. E ela precisa ser tratada. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser ressignificada. Ela precisa ser curada. Você tá entendendo? Olha só o que a Folha disse e trouxe como números pra gente. Em 2019, foram mais de 17 mil casos no Brasil. Meu Deus! 17 mil casos de abuso de crianças e adolescentes. Nós não estamos falando de um, de dois. Nós estamos falando de 17 mil casos. E dá pra gente calar a boca? Dá pra gente tampar os olhos? Dá que nem um macaquinho, né? Tampa o ouvido, tampa os olhos. E tem um monte de gente que talvez tá querendo tampar o ouvido, porque não quer ouvir. Sim,
Mas é dados, é fatos, e a gente tem que abrir os nossos olhos e fazer alguma coisa. Não dá pra silenciar. Por que a Michelle hoje pegou essa bandeira e tá levantando essa causa desse Maio Laranja? Por que tá fazendo essa live? Amanhã nós vamos ter mais lives, nós vamos falar sobre abuso domiciliar, domésticos, né? Dos relacionamentos domésticos. Nesse momento de pandemia, que todo mundo tá fechado dentro de casa, você sabe que aumentou o abuso sexual de crianças e adolescentes? Você sabe que aumentou a violência doméstica? Você sabe que aumentou a violência nos trabalhos, do abuso moral? Sim, da exploração? Nós precisamos tratar disso tudo. Agora, o que não dá pra gente ficar humanamente aqui de olhos fechados e passando por cima, como se nada estivesse acontecendo. Por que eu tô defendendo essa causa? Porque eu sei que tudo que acontece no passado, ele tem um resultado no momento presente. E esse momento presente vai me tomar atitudes para que o meu futuro também tenha consequência. Então, se eu quero realmente ter crianças saudáveis, um país saudáveis, adultos saudáveis, eu preciso entender que o passado eu não posso mudar. Se aconteceu o abuso, a exploração sexual, a gente não tem como mudar, tá certo, gente? Porque o que aconteceu já aconteceu. Mas nós temos como tratar essas pessoas de tal forma que elas consigam enxergar com novos olhos o que aconteceu, com menos danos possíveis na sua vida, tá certo? Danos vão existir? Vão. Porém, eu e você podemos trabalhar de diversas formas, cada uma na sua maneira, cada um comprando com a sua missão, diante daquilo que você acredita que você pode fazer. Para quê? Para conseguir restaurar o coraçãozinho e a mente desses jovens, desses adolescentes. Para quê? Para que se o passado for curado, ele tenha um novo comportamento no momento presente. E se ele tem um novo comportamento no momento presente, ele vai ter um outro futuro de vida totalmente diferente do que estava designado. Diante daquilo que ele viveu como experiência negativa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, vocês não estão entendendo. Manda coraçãozinho. Faça seu comentário aqui, gente. Sim, não receba só a informação. Deixe seu comentário aqui. Faça sua pergunta, porque eu tô aqui disposta para te ajudar, tá certo? Eu trabalho com um curso chamado Ressignificar. Esse curso Ressignificar justamente trabalha tudo que acontece internamente nessa pessoa. E todas as dores que estão acontecendo internamente nessa pessoa reverbera de toda uma história de vida. E dentro dessa história de vida pode estar fatos de abuso sexual. Eu me lembro de um caso do Ressignificar, que uma psicóloga veio com 16 clientes dela de Minas, alugaram uma van. Vieram com 16 mulheres para fazer o curso Ressignificar. A psicóloga levantou, pegou o microfone e disse por que estava trazendo 16 mulheres. Porque elas trabalharam muito durante 10, 15 anos dentro da terapia que realmente funciona e precisa. Num momento como esse, precisa de um tratamento psicológico terapêutico. Mas o que essa mulher disse para mim? Eu sei que se elas saírem daqui do Ressignificar entendendo e se curando de muitas coisas nesse sentido, elas vão chegar na minha clínica num outro patamar, e eu vou levá-las agora daqui pra frente. Sim. Por que eu tô falando isso? Tô lembrando desse caso, porque uma das clientes dela levantou e disse assim, a vida inteira, uma mulher linda, linda, de 28 anos. Linda, linda, linda. Ela falou assim, o meu pai abusou de mim. Não foi só abuso, porque tinha estupro mesmo, tinha ato sexual. De mim a vida inteira. Eu não me lembro uma fase da minha vida que eu não tive relação sexual com meu pai. Olha que loucura. E ela disse, com 24 anos eu não aguentava mais isso. Eu saí da minha casa e há 4 anos eu moro sozinha. Mas todos os dias o meu pai me liga, me pedindo volta pra casa. E por que o pai dela quer que ela volte pra casa? Parece uma loucura, gente. Nós estamos falando de pessoas que estão doentes emocionalmente, que precisam ser tratadas, tá certo? Olha que a Jamile tá falando, dados pesados, mas é muito necessário para o nosso posicionamento. Sim, gente, porque até, olha só, Jamile, até ninguém, quando saiu o Setembro Amarelo, presta bem atenção no que eu tô falando. Quando saiu o Setembro Amarelo, ninguém sabia que as pessoas, os jovens, a segunda morte maior, que só perde para acidentes de trânsito, é o suicídio. Você sabia disso? Muitas pessoas não sabiam. Até começar a divulgar mais números e dados, ninguém se manifestava com tanta força para mudar o cenário das pessoas. Sim.
E a gente precisa levantar essa bandeira, certo? A Dani tá falando assim, ó, só consegui seguir a vida quando liberei o perdão no ressignificar. É isso, Dani. Quando tratei o meu emocional. É isso. Por quê? Porque tudo isso está camuflado dentro de mim, mas ele está reverberando em atitudes, em comportamentos que vão gerar sequelas na minha vida. Então, eu venho trabalhando com isso, gente, não é de agora, tá certo? Não é de agora. Eu trabalho com crianças, eu trabalhei 15 anos com crianças, certo? Hoje eu faço Ressignificar Teen, que é para jovens de 14 a 18 anos. Então, preste atenção. Então, eu tenho experiência com muitos casos. Só que antes disso tudo, paralelo a isso, eu venho do mundo corporativo. Eu fui gestora executiva de grandes empresas multinacionais, da área principalmente de logística. E eu não sei se você sabe, então eu quero deixar aqui para o conhecimento de todos vocês, que existe uma ONG chamada Childhood Brasil, certo? A Childhood Brasil, ela foi criada em 1990 pela rainha Silvia, da Suécia, que levantou essa bandeira contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A Childhood já está em 16 países e mais de 3 milhões de pessoas foram impactadas por esse movimento. Você está entendendo? Mais de 3 milhões de pessoas foram impactadas. A gente está falando de crianças, famílias, de restauração de vidas. Sim. Então, existem trabalhos muito sérios. E nessa época que eu conheci, eu passei a ser líder do comitê de um programa chamado Programa na Mão Certa, que era contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Eu saía, isso era um trabalho totalmente social. O que tinha a ver com o meu trabalho de uma gestora de logística? Tudo a ver. Sim, porque existe a exploração sexual nas rodovias. E ali eu implantei o Programa na Mão Certa, que vem da Childhood. Fui para várias transportadoras, fazia palestras, trazia esse entendimento, a conscientização para os motoristas, fazia um trabalho de parcerias, levantamos, gente, um movimento enorme no Brasil. Só que mesmo sendo um movimento enorme, ainda é pouco, porque se não chegou esse conhecimento até você, é porque ainda precisa ser trabalhado com mais eficiência, você tá entendendo? A Ana tá falando assim, ó, o suicídio se dá em função também do abuso sexual, público maior dos adolescentes. É isso, Ana. Então é isso que eu quero que vocês entendam, as consequências. E aí eu quero trazer para você a ideia o seguinte, que toda criança, ela tem o dever e o direito de ser criança. Criança tem direito de ser criança, de ser ingênua, de brincar, de dançar. Sim, eu tenho um caso de uma cliente que foi para um curso nosso de formação de desenvolvimento humano, e alguns de vocês que estão aqui, pode ser até que tenha participado da própria turma dela, vai saber quem eu estou falando, não vou falar o nome, é claro, mas essa mulher, ela chegou no curso de formação extremamente obesa, muito obesa. E sabe por quê? Porque ela disse o seguinte, aí ela descobriu que a mãe separou do pai, quando ela tinha 10 anos a mãe casou com um padrasto, e ela tinha uma ausência do sexo masculino, uma carência do sexo masculino. E esse padrasto se mostrou uma pessoa muito querida, né? E ela era uma pessoa muito alegre, descontraída, faladeira, conversadeira, né? Que gostava de dançar, gostava de se expressar. Então ela dançava em casa constantemente. Só que o padrasto via ela com outros olhos. Enquanto ela estava buscando amor, uma carência de um pai, o homem estava buscando uma carência sexual. Até chegar o momento do abuso sexual. A partir desse momento, gente, teve um choque. E o abuso, ele faz isso. Ele divide, é um divisor de águas. Essa menina, ela nunca mais dançou na vida dela. Como se dançar fosse algo errado. Como se dançar fosse atrair os homens. Ela tinha um corpo muito bonito, porque ela era uma menininha que estava sendo formada. A partir de então, ela começou a engordar, e se tornou uma pessoa obesa. Por quê? Na mente dela, quanto mais obeso, menos eu chamo atenção. Sim? E o que acontece? Ela não consegue se relacionar com homem nenhum. Sim? E a gente não entende o porquê. Porque da falta de libido de muitas mulheres. Porque algumas mulheres não deixam o homem tocar em algumas partes do corpo. Porque remete àquela lembrança do passado. Remete àquela dor. Entende? Então são várias consequências. O consumo, a compulsão alimentar, o consumismo, o gastar muito dinheiro. Muitas vezes a gente não sabe. Mas a nossa mente, elas vão fazendo links com todas essas informações. Você está entendendo? Então, gente, eu tô com pouco tempo aqui.
mas eu vou transmitir ainda mais algumas informações, tá? A Rosana tá falando assim, ó, quando a criança sofre abuso pelo companheiro da mãe, está ciente do ato, a criança fica numa situação sem fuga. E ela se sente culpada muitas vezes, né? E esse sentimento de culpa vai reverberando ao longo da vida. O sentimento de abuso, sabe? De sempre estar sendo abusada. Ah, abusou porque pegou o meu dinheiro emprestado. Ah, abusou porque tá me pedindo um trabalho ali que eu não deveria fazer. Por que eu sempre me sinto abusada? Porque tem uma sequela de situações que foram realmente de abuso sexual, tá? Então, olha só, eu quero trazer aqui alguns dados pra gente finalizar. Infelizmente o tempo aqui ele vai contra o nosso processo da live, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que por esse motivo, enquanto criança, a gente precisa realmente ajudar essas crianças a serem tratadas para minimizar o problema, porque problema vai ter, mas para minimizar o problema. Enquanto adulto, nós precisamos tratar para minimizar as sequelas. Isso é uma das grandes coisas que dentro do nosso curso Ressignificar nós fazemos. Sim, para quem já viveu sabe a importância do curso Ressignificar. Sinais que a criança demonstra que foi abusada. Comportamento sexual inadequado, a própria criança começa a se estimular, então perceba isso. Agressividade, ansiedade, vergonha ou pânico são sinais, né? Principalmente quando ela vê o próprio abusador, tá certo? Então presta atenção nisso. Se você quiser recapitular, depois você assiste essa live de novo, que vai estar gravado lá no IGVT, e compartilha com todos os seus amigos essa live também, tá? Mudança de hábito como sono, falta de concentração, aparente descuido, tá? Queda de frequência escolar, rendimento escolar, tudo isso são sinais que você pode detectar que houve ali um abuso, não só relacionado ao abuso, tá certo? Mas o abuso ele gera esse tipo de comportamento. Problemas de relacionamentos ao estresse como dor de cabeça, vômito, problemas digestivos, proximidades excessivas de parentes ou conhecidos para se proteger, quando essa criança está muito tentando se proteger através de outras pessoas que ela confia. Baixo autoestima, depressão, automutilação, tentativa de suicídio são sinais possíveis de abuso sexual. Prestem atenção, gente. Marcas de agressão pelo corpo, sangue ou corrimento na calcinha. Não é normal uma criança ter sangue e nem corrimento na calcinha. Isso é sinal de bactéria, que teve algum contato de alguma coisa. Doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez são sinais. Agora, Michele, o que fazer? Explique que não tem que manter segredo, tá certo? Porque o aliciador, ele fala pra pessoa, ele ameaça. Então, se explica pra criança, você não precisa ter medo. Não precisa guardar segredo de nada. Fala comigo, tá certo? Outra coisa, não interrompa o contato, interrompa imediatamente contato com o abusador, com o possível abusador, imediatamente. Outra coisa, ouça e acolha a criança sem acusação, tá certo? Porque se você apontar o dedo, ela não vai confiar em você, ela não vai te contar. E não fique forçando ela te contar, deixa ela criar a confiança para te contar, tá certo? Agora, acolha e ouça, seja sensível. Então, mostre empatia, você precisa mostrar isso. E não pânico ou espanto, tá certo? Isso é uma questão de controle emocional que você tem que ter, que eu sei que não é fácil, mas é necessário. Leve a criança a um tratamento especializado com psicólogos para que a gente possa conseguir tratar. E outra coisa, denuncie, tá certo? Denuncie, diz que 100, tem que denunciar. Agora, Michele, eu preciso tratar do meu filho ou da minha filha, não aconteceu com ele, mas como que eu posso cuidar? Vamos ver se a nossa live aqui consegue nos permitir continuar, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês essa imagem. Olha que bacana, gente. Essa imagem é uma brincadeira que você pode fazer com o seu filho, com a sua filha, para que ele entenda que ele não precisa ter medo de saber o que pode e o que não pode, tá certo? Então você faz uma brincadeira de cores. Pega 3 tipos de cores, ó, vermelho, amarelo e verde. Os pontos em verde que eu vou mostrar aqui, você fala para a criança que ela pode permitir ser tocada. O amarelo é um sinal de atenção e o vermelho é porque é proibido. Ela não pode deixar as pessoas tocarem. Então você brinca com teu filho. Filho, olha, tá vendo? Aqui, eu vou pintar aqui para vocês, tá certo? Para vocês verem, com canetinha verde, ó. Nessas regiões aqui, filhinho, filhinha, você pode deixar as pessoas te tocar. Não tem problema. Olha só que bonitinho. Tá dando pra ver aí? Sim? Nessas regiões, você pode deixar qualquer pessoa te tocar. Agora, ó, cabeça, braços e peito, tá vendo? Ó.
Atenção, amarelo é atenção. Numa brincadeira você vai fazer com eles. Olha só, se a pessoa tocar na sua barriga, nas suas bochechas, nas suas pernas mais voltadas à coxa, tá certo? Você fica atento, porque não são lugares adequados de serem tocados. Tá certo? Tá vendo aqui? Olha só que legal. Então, e se a pessoa quiser tocar na boquinha, nos órgãos genitais, né? No peitinho da menina, é lugar que pode? Não pode. Olha só. E aí você faz brincadeira. Onde que tá o vermelho? Não pode. Onde que tá o verde? Pode. Onde tá o amarelo? Não pode. Você vai brincando com a criança, você tá entendendo? E aí você vai dizendo pra ela, qualquer coisa diferente disso, que você percebeu alguma atenção, seja na escola, na casa do vovô, da vovó, do tio, do priminho, do amiguinho, você vai contar pra mamãe e pro papai, porque nós estamos aqui pra conversar com você e te instruir. Você não tá sozinho, você está sendo cuidado pela mamãe e papai. Mamãe e papai ama você e nós vamos cuidar de você. Estão entendendo, gente? Sim. Gilberto tá falando assim, Michele, parabéns pela coragem de levantar essa bandeira. Sim, Dani tá falando, são sinais apresentados todas as horas. É isso, gente. Então, turma, pra gente encerrando nossa live de hoje, que eu tenho menos de 1 minuto, eu quero te dizer, amanhã nós vamos continuar falando sobre esse assunto de abuso, só que relacionados a questões domésticas. Nós estamos fazendo encontros de todas as segundas-feiras. Nós estamos com 6 encontros de segundas-feiras. Já foram 2, ontem foi o segundo. Com mudanças trabalhando no nosso desenvolvimento humano. Então eu convido vocês a entrarem no Telegram, vou deixar o endereço, que eu vou deixar disponível lá esse material para você imprimir, tá bom? E fazer essa brincadeira com as crianças, com seus filhos, tá? Então participe, porque lá eu trago conteúdos, ferramentas, técnicas, todas as segundas-feiras, às 21h10. Tira uma foto bem bonita minha aí, vai. Vamos lá, vou também tirar aqui, ó, vai. E posta nas nossas redes sociais e me marca, tá bom? E quem não me segue ainda, ó, me siga nas redes sociais e compartilhem essa live, gente. Muita gente precisa dessa informação, não guardem. Beijo!